Olá, curiosos, seja bem-vindo aqui ao canal. Me chamo Lina. Hoje o nosso quarto relato daqui do canal é chamado de A Grande e Sinistra Figura Negra. Isso mesmo, minha gente. Então, se você é um curioso, assim como eu, que gosta de relatos, história de superação e muito mais, você está aqui no canal certo. Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa logo aqui no início o seu like. E lembrando que eu vou deixar aqui no vídeo a minha rede social, Instagram, que caso vocês queiram me procurar lá no Instagram para me contar sobre os relatos que vocês conhecem, ou até mesmo a história de vocês, de superação, história sobrenatural que ou você ou que alguém passou, eu terei maior gosto e prazer de ler e trazer aqui para o canal, tudo bem? Sem mais delongas, vamos para o vídeo dessa pessoa que me escreveu na minha rede social, né? Um pequeno relato dela. Ela pediu para não divulgar o nome. Tudo bem, não irei divulgar, com o maior respeito. Olá, Lina. Olá. Não quero que meu nome seja divulgado. Tudo bem. Até 3 anos atrás, eu e minhas duas amigas estávamos morando em uma casa que nós alugamos. A casa tinha 3 quartos, a convivência de nós três não durou muito tempo nessa casa. Começou a acontecer coisas bastante assustadoras. Gente, babado. Todos os relatos eu escrevo aqui, ó, no meu caderninho, que fica melhor para mim. E ela conta o seguinte: em uma noite, a minha amiga mais nova do grupo, ela estava dormindo sozinha no quarto dela. Ela conta que assim que ela acordou, com uma sensação muito estranha de estar sendo observada. Eu já me acordei com esse tipo de sensação. Eu já. E é muito estranha e perturbadora. E ao abrir os olhos bem direito, ela viu uma grande figura sinistra preta. Ela conta que essa figura estava curvada sobre ela, só observando ela ali deitada dormindo. Ela não nos contou qual foi a reação imediata, mas, na minha opinião e da minha outra amiga, pode ter sido algo bastante impactante. Com certeza, minha gente. Que isso? Acordar com uma figura escura, imensa, olhando de bruço assim, dormindo. Gente, horrível. Deus é mais. Se passou umas 2, 3 semanas por volta. A figura apareceu mais uma vez. E eu lembro que foi em uma noite, enquanto a minha outra amiga estava andando no corredor. Percebeu que a sombra se movia em sua direção. E dessa vez eu também vi com esses olhos que a terra há um dia de comer. Eu estava na porta do meu quarto quando eu vi a minha amiga no corredor e essa sombra. Tô imaginando aqui agora a cena. Gente, é horrível. Não, gente, não. Se fosse eu, já tinha pegado as minhas amigas, as coisas que ficavam. Tinha capado era o beco. Ficaria nem que seja em uma pousada, em algum canto. Que isso, minha gente? É logo dizer, tudo bem, fique, você chegou primeiro, sem problema, nós estamos capando o beco. O importante é a nossa vida. Tudo aconteceu muito rápido, que antes de nós reagir, a figura atravessou a minha amiga, como se ela não estivesse ali. Não estou dizendo, minha gente? Que isso, meu povo? Ela disse que naquele momento ela sentiu um forte frio muito intenso, como se estivesse dentro de uma geladeira, e seus pelos se arrepiaram todos. Nós três decidimos de fazer uma pequena reforma, deixar do nosso gosto. Nós não nos mudamos de imediato, por conta que o aluguel era mais barato, e nós tínhamos acabado de chegar na cidade grande.
Gente, o que eu entendo é que toda vez que você chega em um ambiente, né, em uma casa, e começa a fazer reforma, se a casa tiver espírito, eles começam a não gostar daquela reforma, então eles começam a se manifestar de todos os jeitos. Que dá pra gente entender aqui foi o que começou a acontecer, né? Elas depois fizeram uma pequena reforma para deixar ali do agrado delas, e pelo jeito não acabou tão bem assim, né? O espírito talvez não tenha gostado tanto. E eu entendo, né, que a situação financeira, né, mas o importante mesmo é a nossa vida. Em uma outra noite, eu fui limpar o corredor e eu vi novamente a figura. A sombra se parecia como um homem, mas era grande e forte. A sombra atravessou a parede do quarto da minha amiga caçula, que era a mais nova praticamente. Eu gritei para as outras duas que estavam na sala. As aparições continuaram constantemente, mas dessa vez aparecia até durante o dia. Gente do céu. A figura sinistra parecia estar mais atraída pela minha amiga, que viu ele lá no quarto dela. Depois de alguns dias, já sem saber mais o que fazer e ela não aguentava mais, ela teve uma noite em que, ao abrir os olhos, ela viu de novo essa sombra no quarto dela, mas só que ela, mais esperta, ela soltou da cama, acendeu todas as luzes do quarto e ela gritou, cheio de raiva, pedindo para aquela figura deixasse-a em paz. Na manhã seguinte, contamos para um vizinho que nós fizemos ali uma pequena amizade com ele. Ele nos contou que, por coincidência, havia um morador naquela casa que tinha morado há muito tempo. Ele falou o seguinte, que lá nos anos 70, um jovem tinha acabado de ceifar a própria vida. Aparentemente, o que constava é que tinha sido de overdose e que o quarto que a minha amiga estava dormindo era exatamente o quarto desse rapaz que se matou. Depois que nós conseguimos um bom emprego, nós se mudamos para uma outra casa onde estamos felizes até hoje. Mais uma vez, gente, eu cresci assim, a minha mãe praticamente, ela sempre nos ensinou, até a minha família em si, né? Que tem um pouco de mediunidade, outros são católicos e a minha família é muito misturada, né? Então, o que eu aprendi todo esse tempo de vida, que quando você compra um imóvel, né, ou aluga, você espana todo o ambiente, espana ali todo o ambiente e você lava, né, com água comum e depois joga ali, faz uma limpeza espiritual, né? No nosso caso, a gente usava sal para lavar, né, a casa, para expulsar todas as energias negativas ali. Colocar sal atrás da porta, muito dos médios, né, eles, e de outras religiões praticamente, eles ensinam a colocar sal atrás da porta, né, porque suga toda aquela energia da casa, até mesmo de quem vai visitar você não sabe quem a pessoa tá indo, né, tipo, eu recebo uma amiga na minha casa. Nos meus olhos está só ela, mas eu tenho absoluta certeza que ela não está sozinha, porque eu não sei por onde que ela passou, não sei o que ela está trazendo. Então é bom sempre ter um sal atrás da porta, porque ele suga aquela energia, né? Então, no caso delas,
Eu vejo que se elas tivessem procurado uma ajuda, explicado mais essa situação, talvez elas poderiam, né, ter ajudado esse rapaz, né, que infelizmente tirou a própria vida, né, e buscar um caminho certo, não ficar mais aprisionado ali na casa. Então, eu vejo que pode ser, né, não sei, mas pode ser que ele tenha aparecido ali para elas, não para machucar, porque em forma alguma elas não falam que ele as machucaram, mas elas sempre falam que ele aparecia, né, no quarto, tudo, porque era o quarto onde que ele, né, infelizmente tirou a própria vida. Mas, querendo ou não, elas poderiam ter buscado uma ajuda assim espiritual para ajudar ele a seguir em frente, né? Mas cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, aqui é um relato, né, de 3 amigas que passaram pelo sobrenatural. Eu espero muito que esse rapaz tenha encontrado um sossego, né, assim, que é alguém que foi morar na casa ali e ele se manifestou, tenha ajudado ele a seguir o caminho dele, né, para não ficar aprisionado mais ali na casa. Então, minha gente, é isso, né? Esse é aqui no final do vídeo é um pequeno resumo da minha opinião, né? Eu praticamente lendo toda essa história, eu fiquei assim, meio a meio, né? Feliz por um lado, triste por outro, né? Porque poderia que esse rapaz estava pedindo ali ajuda, né? Não sei, e elas não conseguiram ali interpretar, mas cada um reage de uma forma diferente. E graças a Deus elas estão felizes onde que elas estão, né? Que é muito bom. E é isso. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, né, assim, a opinião de vocês sobre essa questão de um espírito, né, praticamente. Dependendo ou não, nós não temos direito de julgar, né? Nem mesmo os espíritos. O único que tem direito de julgar, até mesmo a gente quando morre, é Deus, né? Então, eu vejo assim que todos nós temos opiniões diferentes, basta a gente respeitar, né, a opinião dos outros. E a religião também. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, poder postar aqui no canal. E nos veremos no próximo vídeo, que eu fiz e já escolhi um relato muito bom. E forte abraço, cheiro em cada um de vocês. E eu vou deixar aqui no vídeo o link, né, para vocês me procurarem lá no Instagram. Me conte lá o seu relato, as suas histórias, que eu irei ler. E com a permissão, tem que deixar bem escrito no final que estão me dando permissão para eu trazer o relato e a história de vocês aqui no canal. Não se preocupe, se vocês não quiserem que eu fale o nome de vocês, não tem problema. O nome eu troco, não tem problema nenhum, tá bom? Então, beijo e tchau, tchau.